Caiu o PPI, o preço de paridade de importação, que é o que mantinha o preço da gasolina lá nas alturas. Isso aí estava valendo desde o governo Temer, né? Vamos ver como é que a imprensa tradicional, como é que a mídia hegemônica reagiu a isso? O Brasil hoje consome 30% do combustível que a gente consome aqui, vem de fora. O Brasil exporta o óleo cru e importa combustível refinado. Durante as discussões a respeito do PPI, que se intensificaram aí no último ano do mandato do Bolsonaro, porque houve ali uma explosão do preço da gasolina, eu ficava com a impressão, ao ver a mídia hegemônica, de que o pessoal passava assim essa ideia de que o PPI estava aí desde sempre, de que a Petrobras nasceu fingindo que estava vendendo gasolina importada pra gente. Parecia isso, tá? Quando na verdade a coisa foi implementada pelo Michel Temer. O Eric pode falar disso logo mais, né? E agora eu ouço, por exemplo, o Josias, do UOL, que eu respeito muito, dizer que derrubar o PPI é voltar ao passado. Então, são sensações mistas. Vamos ouvir o comentário do Josias, porque é um comentário que destoa completamente qualquer coisa que você normalmente fosse ouvir aqui em termos de opinião, e eu acho que é importante para a gente também dialogar e ouvir o contraponto do Eric na sequência. Vamos lá. Significa que nós estamos voltando a um passado. Já foi assim antes. Já foi assim antes. Normal é ser assim, né? Por que nós vinculamos o preço da Petrobras à volatilidade internacional, para utilizar a terminologia da estatal? Porque o Brasil hoje consome 30% do combustível que a gente consome aqui, vem de fora. O Brasil exporta o óleo cru e importa combustível refinado. Não é a Petrobras a única a operar nesse mercado, há empresas privadas operando no mercado. O Eric deve estar cansado assim de ouvir esse argumento, tá? Não estou invalidando, só estou dizendo que é frequente o argumento. Quem vai invalidar é o Eric, não sou eu. Mas já está falando número errado. Ah, tá. Não, aí é o teu filtro que está sendo aplicado. Eu nem percebi. Vamos lá. E se o preço interno ficar muito descasado do preço praticado no exterior, evidentemente as companhias privadas não vão perder dinheiro. Então vai faltar combustível. Como não pode faltar combustível, a Petrobras tem que fornecer esse combustível e fornecerá a preços não competitivos. Alguém vai pagar essa conta, Fabíola. Hoje o preço está anestesiado porque não há grandes variações na cotação internacional, mercado internacional. Mas esse preço ele está sujeito a grandes oscilações, determinadas inclusive pela vontade do cartel que opera nesse mercado de combustíveis, o cartel da OPEP. Muito bem, então as informações do Josias, o Eric já tem um dado ali para contestar, né? Eu creio, Eric, que essa seja assim a opinião média, tá? Se eu abrir um editorial, se eu pegar uma coluna, então mesmo o nosso público, que é um público dedicado a canais alternativos e tal, vai ser bombardeado por essa versão, por essa visão ali que é a do Josias. Aí eu queria uma opção aqui em você, né? Bem, Álvaro, primeiro, corrigindo só o número para a gente limpar o meio de campo, né? Não é 30%. 30% é do diesel, mas a gente tem a gasolina, por exemplo, que a importação da gasolina varia entre 5% e 10%. Segundo Jean Paul Prats, inclusive, no ano que vem vai exportar gasolina, então fecharia aí em 0%. Mas os combustíveis líquidos totais daí entre 16% e 19% de importação. Então, o diesel é uma importação de 30%. A gasolina é muito menos, que é provavelmente ao que ele estaria se referindo, né? Bem, qual que é o argumento? A Petrobras, ela não tem esses custos, né? Como a gente já conversou aqui, o PPI é uma simulação de importação. Seria como se o Brasil não produzisse um pingo de petróleo e não produzisse nenhum litro de combustível de derivados de petróleo. Então, a Petrobras fingiria que era uma importadora, como qualquer outra, qualquer importadora pequena, de esquina, e que agora ela só pode importar. Bem, a Petrobras ela não vai ter prejuízo por conta de mudança de política de preços.
há uma distância imensa entre o custo de produção e o preço que se vende os derivados de petróleo. Uma mudança na política de preços, nem na época da Dilma o preço era menor do que o custo de produção. Tem uma série de coisas que fizeram com que houvesse prejuízo naquela época, como, por exemplo, a queda imensa do preço do barril de petróleo. É uma mentira contada muitas vezes de forma bastante desonesta que tenta convencer as pessoas que o prejuízo da Petrobras naquela época tem a ver com preços mais baixos. Bem, mas por que a Petrobras pode sim cobrar outros preços que não o PPI? Como o Álvaro mesmo lembrou, isso não é uma coisa que sempre aconteceu. A Petrobras, até 2016, ela não cobrava o PPI. Ela tinha uma liberdade de precificação, como qualquer outra empresa. Que empresa ela define qual que é publicamente a equação que vai dar o preço dela? Tirando os preços administrados, como uma tarifa de água, uma tarifa de energia, que por lei tem isso, nenhuma outra empresa diz, qual que o meu preço vai ser esse. E a definição desse preço tem muito mais a ver com uma faca no pescoço da Petrobras posta pela ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, do que de uma iniciativa da Petrobras. A Petrobras ela passou a fingir que é uma mera importadora a partir de outubro de 2016, logo após o impeachment da Dilma, né? O Michel Temer entra, nomeia o Pedro Parente para a presidência da Petrobras e o Pedro Parente ele cria essa política de preços. Se vocês colocarem no Google Petrobras PPI, vai ter uma notícia de 14 de outubro de 2016, falando da própria Petrobras anunciando a nova política de preços. Bem, mas aí um dos argumentos é esse, né, de que teria prejuízo. A Petrobras poderia cortar em 33% hoje o preço de todos os derivados e teria um lucro próximo ao que teve em 2021, que foi o segundo maior da história de todas as empresas do Brasil, que foi 106 bilhões de reais. Então, eles falam muito sem ter nenhuma noção, né? Sempre repetindo o que a ABICOM, o mercado, gostaria. Aí depois vem com o argumento de que isso pode gerar desabastecimento, porque isso gera uma série de instabilidades que a gente não teria combustível nos postos na sequência. Bem, se isso fosse verdade, primeiro a gente teria passado 2021 e 2022 sem gasolina no posto, sem diesel no posto. Por quê? A Petrobras, na prática, mesmo no governo Bolsonaro, na média ficou abaixo do PPI. Ficava ali uns 20 centavos abaixo do PPI. Então, se diferença de defasagem de preço gerasse desabastecimento, a gente teria aí já teria tido. E segundo, a gasolina, o diesel, são bens inelásticos. Independentemente do preço deles, o aumento do preço da gasolina e do diesel não gera menor nível de consumo. Novamente, 2021 e 2022 estão aí para provar isso. Mesmo com 2021 tendo o primeiro recorde de preço real da gasolina e do diesel, e 2022 sendo um novo recorde, em nenhum desses anos teve diminuição no consumo desses combustíveis. Ou seja, porque quem que vai poder não ir até o trabalho, um caminhoneiro não trabalhar, fazer qualquer coisa porque o preço do combustível caiu? Simplesmente você substitui, você deixa de fazer outras coisas, mas você não vai deixar de ir ao trabalho porque é a tua fonte de renda. Você não vai deixar de fazer Uber porque é a tua fonte de renda. Você não vai deixar de entregar uma carga porque é a tua fonte de renda. Então, não há essa relação entre preço e consumo. E qual que é a consequência disso? As distribuidoras, mesmo elas não tendo que comprar da Petrobras a um preço menor e de importadoras a um preço maior, elas fazem isso. Elas compram o máximo possível da Petrobras e depois vão para o segundo melhor, que são as importadoras, e compram de lá.
ou as refinarias privadas desde a Selem, desde dezembro de 2021, e a REAN no Amazonas desde dezembro de 2022. Vão lá e compram, aí elas fazem um mix. Isso já é, a BR fazia isso antes, aí hoje são as distribuidoras mesmo que fazem. Então, isso não condiz com a realidade. É um argumento mais teórico e que serve para chantagem do que algo verificável, que na prática acontece.